Então, a gente dividiu a segunda aula em uma, duas, três, quatro, cinco, em 6 aulas. Vamos lá para a primeira aula. Pessoal, aí às 20h15, a gente faz uma pausa. A gente dá uma esticada, fazer um lanche. Pode ser? Pode, beleza. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Conjunto de dados e tipos de variáveis. Deixa eu só fazer uma anotação aqui de um lembrete que eu tenho que dar para vocês ao final. Beleza, vamos lá. Vamos supor o seguinte, vamos propor um contexto aqui. A gente vai usar um conjunto de dados que é bem conhecido quando a gente está estudando data mining pela primeira vez, que é o conjunto de dados que chama íris. Vamos supor o seguinte, nós temos 3 espécies de flores, de íris. Nós temos a íris setosa, a íris versicolor e a íris virgínica. E nós recebemos um banco de dados, né, uma base de dados com o tamanho e a altura da pétala e o tamanho e a altura da sépala de cada uma das 3 plantas. Isso é um histórico. Qual que é o objetivo? Quando chegar as medidas de uma nova planta, de uma nova íris, o algoritmo consegue classificar ela em uma das 3, né, baseada nas medidas dela. E como que fica a base de dados para a gente fazer isso? A base de dados ela tem que ficar dessa forma aqui. Ela vira uma tabela, né? Então, como eu comentei na aula anterior, é sempre importante a gente entender o que é cada linha, né? O que é cada observação. As linhas têm vários nomes. Por exemplo, pode chamar a linha de instâncias, de exemplos, né? Tipo assim, eu vou fornecer exemplos para o algoritmo aprender. Na estatística tradicional, a gente chama de observação, né? Tipo assim, é um fenômeno observado, aqui é o segundo fenômeno observado. Eu adoto o termo de observação. Então, o que é cada observação, cada linha, né? E o que é cada coluna? As colunas são nossas variáveis preditoras. São aquelas variáveis que a gente vai usar para prever que tipo de flor, que tipo de íris é, né? Então, a gente chama geralmente de X, né? Então, aqui é nosso X1, X2, X3, X4. Nós temos 4 variáveis preditoras. E aqui é o nosso Y, que é a espécie da íris. Então, ou seja, o que eu tenho aqui de dados para classificar, para quando chegar porque quando chegar uma nova observação, ela vai ter só esses 4 campos. Ela não vai ter a espécie da planta. O algoritmo vai ter que prever, né? Baseado em quê? Baseado nessas medidas aqui. Então, cada linha aqui é uma íris e nas colunas nós temos as características da íris. Então, nós temos aqui o tamanho e a altura da sépala e o tamanho e a altura da pétala de cada uma do nosso histórico, né? O pesquisador foi lá, mediu, rotulou para a gente que tipo, né, qual espécie que era a íris e nos forneceu 650 observações. Então, nossa base de dados tem 150 amostras. Então, aí agora, detalhe interessante, os dados estão rotulados, né? Quando a gente fala de aprendizado de máquina, que nós vimos um conceito na aula anterior, né? Onde a gente simulou que a gente queria prever o tempo, estimar o tempo de entrega de um pedido, a nossa startup fictícia, os dados, eles existem um Y. Eles são rotulados para que o algoritmo possa aprender. Então, isso, a gente divide o aprendizado de máquina, né? O machine learning, em aprendizado de máquina supervisionado. Por que supervisionado? Porque os dados já estão previamente rotulados para que o algoritmo possa aprender. Então, ou seja, ele vai criar uma regra matemática que, baseada nessas características, ele possa classificar, né, em qual espécie de íris que é. Só que o termo técnico que a gente usa, né, vamos fornecer o histórico para o algoritmo, para ele aprender e conseguir fazer novas previsões. Quando a gente fala aprender, na verdade, nada mais é do que criar uma regra matemática, que pode ser uma equação, pode ser uma árvore de decisão, são as mais diversas. Nós vamos ver algumas bem interessantes aqui no curso mais para frente. Mas, por enquanto, o importante é entender como que a gente formata um conjunto de dados
para treinar um algoritmo de machine learning, né? Então, sempre vai ser dessa forma, no final das contas. Que seja com imagens, enfim, né? Se a gente estiver trabalhando com imagem, a gente vai ter uma matriz de pixels aqui. Mas, de toda forma, vai virar uma tabela. Então, o importante é isso. A gente saber como formatar, né, a tabela. Obviamente, na prática, não chega pronto assim. Tem casos que chega, mas geralmente não. Geralmente a gente tem que ir no sistema fazer alguns joins, né? A gente pede para a TI fazer para a gente, ou às vezes a gente mesmo faz, o próprio cientista faz, mas o objetivo é sempre chegar em uma tabela, onde vai ter nossa variável resposta e as variáveis preditoras. E quando não existe uma variável resposta, não existe Y, é o aprendizado de máquina não supervisionado, que é a parte de cluster. O algoritmo vai descobrir padrões aqui nesses dados. Nós vamos ver também aqui na disciplina, mais para frente. Beleza? Aqui alguma dúvida, pessoal? A gente pode seguir. Entra no chat aqui. Aqui é o John. É o Joy, né, Gabi? Gabi, o Join é semelhante ao PROC-V do Excel, sabe? Você tem duas tabelas e tem um ID em uma e outra. Só que na linguagem SQL ou no próprio R mesmo, nas bibliotecas de manipulação de dados, a gente chama de join, sabe? Eu vou fazer uma junção entre uma tabela e outra baseada em um ID. Por exemplo, esse ID, eu posso juntar o cadastro do cliente com as vendas daquele cliente. Baseado em quê? No CPF daquele cliente, por exemplo, né? Tem que ser algum valor único. Ou pode ser o próprio ID que o sistema deu para aquele cliente. Entendeu? Depois você procura dá uma olhadinha no Google sobre tipos de joins. Ou no próprio YouTube mesmo. Vai ficar legal. O Alan, aí depende do tipo de join. Pode ser interseção sim e pode não ser. Dá uma olhadinha também em tipo de joins que vai ficar mais claro, tá? Mas vamos, mas aí já foge um pouquinho do nosso curso, a gente ficar entrando nessa parte, mas pode ficar à vontade de perguntar que eu não vou entrar no detalhe, mas pelo menos eu consigo orientar vocês, né? O que vocês podem pesquisar. Então pesquisem aí tipo de joins que vai ficar bem mais claro. No YouTube tem vídeo demais sobre isso, vai ficar bem tranquilo. E pode fazer no próprio R também, não precisa de usar o SQL não, tá? No R, para manipular dados, é a biblioteca Depli. A gente vai usar ela também mais para frente. Então, beleza. O que eu queria que vocês entendessem mesmo era o conjunto de dados. Opa, cadê o mouse? Aqui. Beleza. Então, quais são os tipos de variáveis que a gente pode encontrar nos conjuntos de dados, né? Então, os tipos de variáveis desmembram em variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas são numéricas. As qualitativas são variáveis categóricas, né, que a gente chama de string. Dentro das variáveis qualitativas ainda, a gente pode desmembrar em qualitativas nominais e qualitativas ordinais. Uma variável qualitativa ordinal é quando não existe uma hierarquia explícita nos dados. Né? Por exemplo, se eu tiver a variável gênero do cliente, por exemplo, homem ou mulher, não existe uma hierarquia. Já quando eu pego, por exemplo, aqui isso. Outro exemplo, quando eu tenho 3 ou mais categorias sem ordem hierárquica. Por exemplo, se eu tenho o estado civil do cliente, não existe uma ordem hierárquica entre casado, solteiro, viúvo e divorciado. Né? Eu não consigo ordenar esses valores. E nem precisa, que não faz sentido. Já quando uma variável... tem um cachorro latindo aí, pessoal. Já tá com fome. Se puder pôr no mudo, por gentileza. Boa, valeu. Aí já as qualitativas ordinais são variáveis categóricas, mas a gente consegue ranquear elas. Por exemplo, 3 ou mais categorias têm uma ordem, que pode ser crescente ou decrescente. Por exemplo, se a gente tiver a variável nível de colesterol, pode ter o colesterol nulo, deficiente, baixo, aceitável e alto. A gente consegue ranquear. Outro exemplo de variável qualitativa ordinal, a faixa etária. Né? A gente pode ter a faixa etária de 10 a 20 anos, de 20 a 30 anos, de 31 a 40 anos.
né? Então, assim, ou seja, é uma string, mas a gente consegue ranquear ela da menor para maior, ou vice-versa, né? Deixa eu ver aqui se tem uma dúvida do Alan aqui. O Alan falou assim, então é igual a matéria de banco de dados que a gente vê no SQL. Isso aí, Alan. É isso aí. Os conceitos são os mesmos aqui no R. O que vai mudar são algumas linhas de comando, mas no geral é parecido. Mas pode fazer no SQL, deixar a base prontinha e importar para o R já a base prontinha. Aí é o melhor dos mundos, se você conseguir fazer isso. Beleza? Então, já as variáveis quantitativas, né, que são as variáveis numéricas, elas podem ser discretas ou contínuas. As variáveis quantitativas discretas, elas são números inteiros. Geralmente são oriundas de um processo de contagem. Por exemplo, o número de filhos, quantidade de veículos que passam em uma ponte durante tal hora do dia, né? Quantidade de clientes que entram por minuto na minha loja. Então, as variáveis quantitativas são numéricas e quantitativa discreta são numéricas, porém admitem números inteiros, ou seja, é um infinito contável, né? Não tem dízimo aqui nesses valores. Já as variáveis quantitativas contínuas, elas são medidas em escala contínuas. Os números aceitam casas decimais. Por exemplo, a idade, que a pessoa pode ter 2 anos e meio, né? A altura em centímetro, a pessoa pode ter 1,77 m, enfim. Então, as variáveis, por exemplo, faturamento, né? A receita é uma variável contínua. Ela aceita número decimal, certo? Então, a Rafaela perguntou aqui. Peraí, deixa eu ver. O José Alberto também perguntou. O grau de estudo. Isso, o grau de estudo, exatamente, José Alberto. Pode ter. A gente tiver no banco de dados a escolaridade do cliente, pode ter lá nível básico, né, segundo grau, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Né? Existe uma ordem também, né, uma hierarquia entre esses dados. Já a Rafael perguntou, variáveis qualitativas ordinais são convertidas em danos também? Isso. É uma abordagem, tá, Rafael? Converter elas em dummies. Nós vamos ver, inclusive, na aula de hoje, como fazer isso. Mas outra abordagem também que se pode fazer é atribuir número inteiros para ela. Né? Já que, por exemplo, assim, vamos pôr escolaridade. Eu tenho lá, vamos pôr faixa etária. Eu tenho 3 faixas etárias. De 1 a 10 anos, de 11 a 20 anos. Nossa, o mouse está horrível. De 21 a 30 anos. Mas porque é só isso. Então, essas variáveis aqui, elas são strings, né? Elas são textos. Então, muitos algoritmos de aprendizagem de máquina não trabalham com texto, porque envolve vários cálculos matriciais. Então, a gente vai ter que transformar essas variáveis aqui. Nós vamos ter que encodificar ela. Então, a gente pode transformar ela em dummies, que a gente já vê na aula de hoje, ou eu posso simplesmente aproveitar a ordem hierárquica dela, atribuir 1, 2 e 3, e rodar a regressão linear, por exemplo, aqui em cima. Sabe? Mas, geralmente, converter em dummy dá uma capacidade preditiva melhor, pela minha experiência própria. Mas pode sim, fazer assim, dessa forma. Tá bom? Então, beleza. Pessoal, aqui ficou mais alguma dúvida? No momento? Então, beleza. Eu vou continuando aqui, então. Passa. Ué. Aí. Beleza. Então, para essa primeira aula, nós entendemos como que a gente formata um conjunto de dados para treinar um algoritmo de aprendizagem de máquina e nós conhecemos os tipos de variáveis que a gente pode encontrar. Né? Nós podemos encontrar variáveis qualitativas, nominais ou ordinais, e tipos de variáveis quantitativas, ordinais, discretas e contínuas. Mas isso a gente não precisa decorar muito assim, porque na prática já vai ficar meio intuitivo. Né? Então, mas como aqui a gente está vendo a teoria, a gente tem que passar por esses tópicos. Então, vamos lá para a nossa segunda aula de hoje.